Olá, me chamo Leopoldo Mendes, mais conhecido como Léo Mendes. Venho através desse vídeo comentar com vocês e falar sobre o curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, onde o tema abordado de hoje é a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. Vou fazer minha audiodescrição. Sou pardo, uso barba, bigode, uso um óculos de grau, lentes redondas, armação preta, estou usando uma camisa preta e um colar dourado. Estou usando também fone de ouvido sem fio. Vamos iniciar o tema abordado de hoje. Segundo Vygotsky, que nos trouxe uma construção revolucionária para entender o desenvolvimento humano, ele enfatizou que o humano, antes de tudo, é um ser social e que as funções mentais superiores, como o raciocínio lógico, a memória voluntária, o pensamento abstrato e a relação de problemas não surgem de forma isolada dentro da mente da criança, certo? Essas funções se desenvolvem a partir das interações sociais, medianas por ferramentas culturais, e entre essas ferramentas, a linguagem ocupa um papel fundamental, ok? Então, a importância, da linguagem, segundo Vygotsky, não é apenas um meio de comunicação, ela é principalmente um instrumento de pensamento. Através dela, o indivíduo organiza suas ideias, planeja ações, interpreta o mundo e constrói significados. Em outras palavras, a linguagem é uma ferramenta que transforma processos mentais básicos, como a percepção, a atenção, em processos psicológicos superiores, como a reflexão, crítica e o pensamento conceitual. Um ponto central da teoria de Vygotsky é a noção da mediação. Segundo ele, a criança não aprende diretamente da realidade, e sim com pessoas mais experientes, interagindo entre elas, como pais, professores, colegas, num ambiente que seja favorável para todos nós e para as crianças também, Então, esse processo ocorre na chamada Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP, que é o espaço entre que a criança já consegue fazer sozinha o que pode realizar com a ajuda de alguém mais experiente. Sobre a relação entre linguagem e pensamento, Vygotsky destacou que a linguagem e o pensamento não nascem juntos. Que a criança pequena, antes de aprender a falar, já pensa de alguma forma, mas o seu pensamento é limitado, baseado na experiência imediata. Ou seja, a linguagem assim se torna o principal alicerce para o desenvolvimento da consciência e do raciocínio abstrato. Aí, sobre os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. Outro ponto importante da teoria de Vygotsky é a diferença entre eles, Os conceitos espontâneos são aqueles que a criança adquire na vida cotidiana, como, por exemplo, de forma prática, a criança saber o que é chover e que um cachorro late. Já os conceitos científicos são aqueles construídos de forma sistemática e mediana, normalmente na escola, como a evaporização, a forma gravitacional ou democracia. A escola, através da linguagem formal, ajuda a criança a superar a experiência imediata e desenvolver um pensamento mais abstrato e generalizador. Sendo assim, a linguagem, nesse processo, é o elo entre a experiência vivida e o conceito sistematizado.
Vygotsky também menciona sobre a fala interior, que é a voz interna que usamos para organizar pensamentos, planejar e refletir algumas ações. Essa fala interior surge a partir da fala externa social, quando a criança começa a falar sozinha, enquanto brinca, ela está dando os primeiros passos para transformar a linguagem externa em pensamento interno. Essa é uma das provas de que a linguagem e pensamento estão intimamente ligadas no desenvolvimento humano. Podemos concluir que a linguagem é o principal instrumento de construção. Na educação, isso significa que ensinar não é apenas transmitir conteúdos, mas sim criar situações de interação, diálogo e reflexão, nas quais a linguagem seja usada para mediar o pensamento e promover o desenvolvimento integral do estudante.